Salve Deus, meus irmãos, salve Deus, minhas irmãs. Aqui nos encontramos em mais uma rica e feliz oportunidade. Neste sábado iluminado, dia 24 de agosto de 2019, 19 horas e 22 minutos. Aqui estamos a agradecer a Jesus divino e amado Mestre, sempre, a Deus Pai Todo-Poderoso, à Virgem Santíssima, por esta rica e feliz oportunidade, este maravilhoso sábado, do qual estamos desenrolando o nosso dia, as nossas vivências físicas, sempre projetados por um mundo espiritual, sendo guiados por um mundo espiritual, mas primeiramente somos físicos, vivendo no mundo físico e vivendo os nossos reajustes, as nossas dificuldades, as nossas divergências, os nossos gostos, os nossos desejos, os nossos amores e também vivendo aquelas nossas agonias, desesperos, desequilíbrios, raivas, ódios, invejas, maldades, porque todo o ser físico tem estas faculdades. Nós somos bons e nós somos maus, porque temos essas faculdades. A faculdade de podermos mudar a nossa capacidade, a nossa poder mental. Mas, acima de tudo, aqui estamos reunidos neste planeta físico. Aqui estou entrando dentro dos vossos lares, mais uma vez, graças a Deus. Como é bom levar a paz, a harmonia, a tranquilidade, tirar o desespero, tirar a agonia, tirar as injustiças, que muitas das vezes a palavra consegue tirar, a sintonia, o poder vibracional. Nós não somos mágicos, nós vivemos e convivemos com os seres físicos. Vivemos nos rodeando por todos os seres físicos deste planeta e convivemos no nosso dia a dia. E aqui todos nós temos as nossas crenças, todos nós temos o que sabemos que é certo, o que é errado, e na nossa condição espíritas, estando numa doutrina crística, onde existe o Mestre Sol, Mestre Lua, Ninfa Sol, Ninfa Lua, Mestre Luz, nós convivemos de longe por estes meios de comunicação. E, como já tenho dito noutros vídeos, tenho muita gente, muita mesmo gente, que inclusive do outro lado do oceano convive comigo há uns anos. Nas alegrias, quando a pessoa está bem, alegre, feliz, contente, e também em algumas desarmonias. E a nossa faculdade muitas das vezes até consegue
ajudar lá do outro lado. Como lá do outro lado às vezes também ajuda deste. Às vezes podem não saber o quanto ajudaram, o quanto fizeram de bem, mas fizeram, porque isso quem sabe é o próprio, o quanto faz bem ou não. E dentro desta nossa doutrina, onde desenvolvemos algumas capacidades mediúnicas, exploramos com a companhia dos nossos mentores, enriquecemos o nosso conhecimento, enriquecemos o nosso dia a dia, conversando, falando com irmãos, mestres, irmãs, ninfas, mesmo alguém que não seja da doutrina. Porque aqui não precisa ser da doutrina, qualquer ser físico. Mas eu tenho falado aí, falo com muita gente, como é natural, não é? Como é natural. Todos nós falamos com muita gente, uns bem intencionados, outros mal intencionados. E quem escuta, muitas das vezes, tem que saber avaliar o quanto é bom esses conselhos para a sua vida. Porque eu dizer simplesmente faça desta, faça daquela maneira, assim é melhor, daquela maneira é melhor, vá por este caminho, vá por aquele, com a sua vida, salve Deus, tem alturas que eu não dou conta da minha vida, ando atrapalhado da minha vida, na minha jornada física diária, nos meus afazeres, e estou aconselhando como se fosse uma pura verdade para a outra pessoa seguir cegamente o que eu digo? Não. Ninguém deve seguir cegamente outro ser físico sem primeiro questionar até que ponto todo esse conhecimento e esses conselhos lhe traz uma bem-valia, lhe traz um melhoramento. E eu falo há muito, muito tempo com um mestre, que não vou dizer qual é o nome, claro, evidente, que não vou dizer qual é o nome. Falo com um irmão deste mundo físico, nunca o vi fisicamente. Penso que Deus me irá dar essa oportunidade um dia, desse lado, no Brasil, de dar um abraço a esse irmão. Eu tenho essa percepção, mas eu tenho essa percepção, esse gosto, esse querer, mas só Deus sabe, e o mundo espiritual. Mas eu há muito, muito tempo que falo com esse irmão, esse mestre, esse ser físico carregado de problemas, como outro ser físico. Nós temos vindo a falar há alguns anos, há algum tempo, muito, muito tempo, do qual íamos facilmente ultrapassando muitas e muitas divergências difíceis, dificuldades, obstáculos, com conhecimento, com aconselhamento. Ele iria fazendo da melhor forma que ele podia e queria. E graças a Deus, ele dava-se bem, sempre ultrapassando com alguma orientação. Ele foi, mas isto, estou a falar deste mestre, deste irmão,
deste ser físico, há outras condições de irmãs deste plano físico, de irmãos deste plano físico, que mesmo não estando na doutrina, acontece, mas este homem, carregando os seus problemas, as suas dificuldades diárias, que não eram poucas, não irei citar o que não, porque não é esse o intento, mas nós fomos ultrapassando angústias, tristezas, dificuldades, desarmonias, desatinos, desajustes. Nós fomos juntos, eu deste lado, ele daquele lado, fomos ultrapassando muitas dificuldades, do qual ele ia ultrapassando. E bem, teve umas fases muito difíceis, que eu sempre tentei estar perto e dentro do razoável, dentro do questionável, ele ia ultrapassando. Inclusive, melhorou significativamente na caminhada terrena, nas alegrias, nos recebimentos de bênçãos neste mundo. Não meus, salve Deus, já me ponho fora, tá? Salve Deus. Bênçãos de Deus, bênçãos de Jesus, bênçãos emanadas dos mundos espirituais, possivelmente trazidos por essa linda e bela princesa, para perto desse protegido, para o auxiliar, o aliviar da carga psicológica, da carga energética negativa que estaria sondando e rondando toda a sua convivência. E tudo corria debaixo de um grande melhoramento. A vida fluía, as agonias iam-se abafando, as tristezas, e a vida física até melhorou. Até que, dada a altura, como a coisa estava estacionária, como estava bem melhor do que já esteve, alguém com conhecimento, se intitulando amiga, de leve, de mansinho, se foi chegando perto, mesmo de longe, o mesmo sistema que eu, mas foi-se aproximando da vítima, porque isto é uma vítima, não é vítima na questão significativa de rebaixamento físico da pessoa, não, salve Deus, também não é isso, é vítima na questão de não saber estar a discernir o que é bom e o que é mau, o conselho bom e o conselho mau. Mas essa pessoa foi-se chegando lentamente, com conselhos superficiais ao início, dos quais foi agravando por conta, não que alguém me tenha dito, isto é uma conclusão que eu tiro, por conta da clarividência dela, possivelmente, conhecer, saber,
clarividência só tinha Tia Neiva. Águila, 4AI 108. Salve Deus. O resto é tudo escuro-evidente. É tudo escuro-evidente. Que vivem numa total ilusão, com um pano iludindo no mundo da ilusão. Mas essa pessoa foi-se chegando perto com conselhos errados, sabedorias desacertadas, conhecimentos que ela não fazia a mínima. Ela não fazia a mínima do quanto já tinha percorrido, aquela pessoa em dificuldades, angústias, tristezas, agonias. E com os conselhos dessa pessoa, com os conselhos desacertados, porque essa pessoa também tem a vida nada equilibrada, nada acertada, mas deixemos isso de lado, porque neste plano físico deve haver quem tenha vidas boas, mas isso é a minoria, que possam dizer assim, eu estou bem, mas isso é a minoria. E essa pessoa foi com os conselhos desacertados, foi causar uma verdadeira tempestade na vida dessa pessoa, do outro. O que ele tinha conseguido, porque ele é que conseguiu. Falou comigo, como aconselhei da melhor forma, como falou com outras pessoas, teve a oportunidade até inclusive de falar com a espiritualidade, salve Deus, por diversas vezes, mas tomou o aconselhamento pior que podia acontecer. Estragou, derrubou tudo o que tinha construído de bom na vida dele. Por conta do desacerto dessa pessoa. Depois de ter estragado tudo, de estar tudo quase por água abaixo, isto para ver até que ponto, explicar até que ponto nós, todo o ser físico é iluminado e abençoado por a espiritualidade, por Deus, por Jesus. Depois de ter derrubado, ter estragado tudo o que conseguiu construir com algum sacrifício, porque tudo o que se consegue de bom é com sacrifício. Aconselhado erradamente por a outra pessoa, porque a sintonia dos vales negros é mesmo assim. Ele esqueceu-se do que eu lhe falei com ele, esqueceu-se o que outras pessoas falaram com ele, esqueceu-se o que a própria espiritualidade conversou com ele, porque aqui se alguém é de dar, se nós temos que dar a razão, em primeiro lugar, é sempre a espiritualidade, os conselhos dos abnegados e espíritos de luz que vêm até este mundo físico para nos ajudar. Mas até isso ele esqueceu, só tomou conta daqueles conselhos, porque os vales negros se encarregaram de meter lá na sintonia dele que era verdade. Aqui não entra o bem que ele se sentiu, porque ele esqueceu. Só se lembrou
das palavras exageradas e exageradas da outra pessoa, que levou a destruir, a viver, como diz o ditado, nas ruas da amargura, a correr aflitivamente para onde outrora ele construiu e se tem bem. Para mim e para outros irmãos e irmãs, inclusive voltando para a espiritualidade, porque caiu na real que iria perder tudo, o que batalhou, o que conseguiu, e foi quando acordou para a realidade da vida, foi quando acordou para a realidade do futuro. O facto de nós às vezes estarmos longe não quer dizer que nós, às vezes, a nossa intuição não saiba algo mais daquilo que nós possamos dizer. Não saiba. Nós, salve Deus, nós, milhares de pessoas neste planeta, milhares, têm a percepção e têm a capacidade de saber um pouco mais daquilo que poderão dizer. Nós às vezes poderemos, enganados não, porque nós não dificilmente entraremos por esse caminho de enganar, não é? Mas nós às vezes estamos ouvindo uma coisa que já sabemos que não é, que aquela pessoa está transmitindo, mas que não é nada daquilo que ela está dizendo. É o inverso. Mas para nos agradar até diz aquelas coisas. E nós às vezes quando intuímos, quando falamos com alguém, mesmo do outro lado, ou até nestes meios de comunicação, nós temos a intuição. E eu, para saber algo mais sobre essa pessoa, porque chegou-me a intuição que já há algum tempo me pairava aqui, isto para nós vermos até que ponto a espiritualidade trabalha a nosso favor, do ser físico. Já há muito tempo que os mentores, salve Deus, que são amor, que são luz, que são verdade, que são transparência, que são conhecimento, que são sabedoria, me vinham alertando por conta das interferências do outro lado. Mas eu, na minha ignorância, nunca levei que seria para esse lado que era. Sempre pensei que seria para outros campos, outras visões, outros horizontes. Até que finalmente me despertou para o que na realidade era. Pois é, até que essa pessoa teve que se abrir, conversar seriamente comigo, com confiança, com serenidade, embora tivesse transtornado nessas várias alturas ultimamente, mas conseguimos conversar, falar. Penso, salve Deus, isto é o que eu penso. Eu estou aqui neste velho continente e estou a falar de uma pessoa que está no outro lado do oceano. Penso que ele, graças a Deus, melhorou a condição física, mental e espiritual. Graças a Deus, porque ainda foi a tempo. Porque tudo isto para começar a dizer
que nós temos que ter muita atenção quando escutamos alguém nos dando conselhos. Qual é o teor dos conselhos? Se nos fazem bem ao próprio. Isto, a religião, todas as religiões são boas, desde que sejam de Deus Pai Todo-Poderoso, de Jesus Divino e Amado Mestre. Todas as religiões são boas. A minha não é melhor que as outras todas, mas a minha é a que me completa. Foi a que me tirou do sofrimento, da agonia, e é a que me completa. Hoje, graças a Deus, Vala do Amanhecer, doutrina crística, doutrina manipulada, trazida dos mundos espirituais, por mentores espirituais, pretos velhos, pretas velhas, princesas doutrinárias, cavaleiros, guias missionários e os nossos majestosos ministros. Trabalhamos diretamente com espíritos, na sintonia e na emanação. E quando nós damos acesso a outra condição de espíritos, dos valos negros, eles também têm acesso, se nós consentimos. Quando nós nos começamos a vangloriar, quando começamos a pensar que sabemos tudo, que somos os grandes, os maiores, quando nós pensamos que sabemos mais que tudo e todos, quando nós não temos a dignidade de nos saber o quanto somos pequenos, nós somos menor do que Jesus disse aos seus discípulos, menor que um grão de mostarda no meio deste universo. Nós não somos nada. Todos juntos, a humanidade é um conjunto. Por isso, saibamos analisar muitas das vezes a razão dos aconselhamentos que nos dão, para podermos saber até que ponto essas meias verdades escondidas de sabedoria não nos podem estragar o nosso dia, a nossa jornada, a nossa caminhada, nos destabilizar, nos levar a percorrer caminhos de amargura, de tristeza. Tomemos muita atenção. Eu, salve Deus, penso que ainda não induzi ninguém a erro, mas, salve Deus, tem muita gente por este mundo induzindo o próprio irmão de doutrina ao desgaste físico, mental e emocional. Saibamos saber ouvir, mas saibamos bater na porta certa onde possamos escutar aquilo que nos faz falta, escutar o que nos faz bem e, acima de tudo, escutar a realidade. Sem segundas intenções, porque aí é que está o grande questionamento. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, se questionem, sim, cada conselho que derem sobre as vossas vidas, porque as vidas são de vós, de cada um, na vossa individualidade, tá? Eu poderei dar um conselho, centenas de pessoas poderão dar um conselho, mas ninguém melhor do que você, para saber até que ponto esse conselho lhe é útil ou não, lhe faz bem ou não, o leva ao crescimento espiritual, mental e até relacionado com o mundo físico, ou quanto o leva para os caminhos da discórdia, da desgraça, da desarmonia, da desunião, do desequilíbrio, deixando desta forma os valos negros a bater palmas.
Mas não é isso que nós queremos. Jesus, divino e amado Mestre, com todos estes mentores atrás de mim, é mais do que isso. É mais do que isso. A palavra da verdade. Deus Pai Todo-Poderoso sempre envia um mensageiro de luz para perto de nós, para nos elucidar, amparar, abraçar, mas abraçar com amor, com carinho. Desta forma, a todos desejo um lindo e abençoado dia, que Jesus, que Deus Pai Todo-Poderoso e que os nossos mentores se encontrem perto de cada um, dentro dos vossos lares, dentro dos vossos corações, nas vossas jornadas, caminhadas, para poderem desta forma poder caminhar em serenidade, sossegando o vosso coraçanito, o vosso coração, salve Deus, o vosso coração, podem sim fazer as vossas escolhas, porque acima de tudo vós é que têm a obrigação de fazer as vossas escolhas e não os outros. Salve Deus e graças a Deus.